Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma reflexão da palavra de Deus e estamos aqui abordando como Cristo aparece em cada livro das Escrituras. Então, nesta feita, nós estamos agora no livro do Apocalipse, né? O livro das revelações. Então, João, que escreveu este livro profético da Nova Aliança, ele vai apresentar Jesus com várias qualificações dentro desse escrito profético que é o livro do Apocalipse. Então, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então está aqui algumas qualificações de Cristo. Ele é fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, ele também é o príncipe dos reis da terra e ele é aquele que nos amou e lavou os nossos pecados. Então, está aí a primeira qualificação de Jesus no livro do Apocalipse. Ainda agora no capítulo 1, ainda, versículo 8, observe que ele aparece com outras qualificações. Diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, nesse versículo, observe que ele aparece como Todo-Poderoso e outras qualificações, que ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio e o fim. E, por fim, aquele que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. No versículo 18, Cristo também aparece com mais uma qualificação, que diz assim: E o que vive e foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Então aqui ele é o vivente. Então, Cristo morreu, ressuscitou e hoje vive para todo o sempre. No capítulo 2, nós vemos agora Cristo Jesus, ele aparecendo no capítulo 2 e 3, nas cartas das igrejas da Ásia. Em cada carta ele aparece com uma qualificação. Então, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e anda no meio de 7 castiçais de ouro. Então, ele é aquele que tem nas suas mãos as 7 estrelas. Agora, versículo de número 8, ao anjo da igreja que está em Asmina, escreve: Isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Versículo de número 12, nós temos aí, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Versículo 18 do capítulo 2 ainda, na carta de Tiatira: E ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Então, observe que Cristo Jesus, dentro dessas primeiras 4 cartas, nós vimos Cristo Jesus aparecendo com essas qualificações. Então, cada qualificação representa uma ação, um atributo de Deus, né? Uma obra que Cristo iria realizar e fez naquela igreja. Agora, no capítulo 3 de Apocalipse, versículo de número, vou ler o primeiro. 3 e primeiro diz que: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem 7 espíritos e as 7 estrelas. Versículo 7. A igreja que está em Filadélfia: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E para encerrar, a carta a Laodiceia, versículo 14, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, observe que no capítulo 2,
e o capítulo 3 de Apocalipse, nós vemos aí Cristo Jesus, ele se apresentando a cada igreja com as suas qualificações, com seus títulos. Então, cada título, cada qualificação revela de Cristo uma ação no meio daquela igreja. Então, para cada uma, houve uma apresentação, uma revelação especial da parte de Jesus a cada igreja. Quando nós chegamos agora no capítulo 5, né? O capítulo 4, capítulo 5, nós vemos que no capítulo 5, versículo 5, ele aparece como o leão da tribo de Judá, né? E a raiz de Davi. Então diz assim, ó, e disse-me um dos anciãos, não chore, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então essa expressão aí, leão da tribo de Judá, é que Cristo Jesus, ele é o rei, né, prometido. Ele é aquele que vai cumprir a promessa, né, de assentar no trono de Davi. Então ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o rei, né, que tem toda a preeminência, né, ali da tribo de Judá. Versículo 12 do capítulo 5 diz que, e com grande voz dizia, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Então, Cristo, ele é o Cordeiro que foi imolado. Então, o Cordeiro de Deus aparece mais de 20 vezes aqui no livro do Apocalipse. Então, Cristo será o Cordeiro de Deus, né, eternamente. É ele que vai sentar no trono de glória, irá julgar todo este globo terra, este universo. Glória ao nome de Jesus. Também nós vemos também que no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 8, também ele aparece como o Cordeiro de Deus. No capítulo 15, versículo 3, para nós adiantar, você pode ler na sua casa aí, Cristo Jesus, ele é o Rei das Nações. Então, se você observar, cantado 2 cânticos no céu, e ele, Jesus, como Cordeiro de Deus, ele também é reconhecido como Todo-Poderoso, o Justo, Verdadeiro, são os seus caminhos, o Rei dos Santos. Então, ele é o Rei das Nações. Em Apocalipse 19, versículo de número 11, se você observar, quando ele voltar em glória, né, junto com a igreja, nesse versículo de João, e viu o céu aberto, e eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Então, Cristo Jesus, ele é esse fiel e verdadeiro. Versículo 13, né? Também ele recebe essa qualificação aqui, ó. Ele é a palavra de Deus e está vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. Então observe que dentre todos esses versículos que nós lemos aqui, nós temos ainda Apocalipse 17 e o versículo 14, Apocalipse 19, versículo 16, onde nós vemos ele como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Cristo Jesus, ele está glorificado, ele está adornado, né? Ele está nas suas condições de Deus, vindo em glória e exercendo todas essas qualificações e funções quando ele voltar junto com a igreja. Então é glorioso entender que nosso Cristo Jesus, ele tem essas qualificações e vai reinar para todo o sempre. Além dessas qualificações, né, que ele tem em Apocalipse 19, 16 e 13, nós vimos também que Cristo Jesus, em Apocalipse 22, já ali entrando já para a restauração de todas as coisas, nós vemos Cristo Jesus aí, ele sendo reconhecido aí como o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas. 22:6 diz assim, disse-me essas palavras, são fiéis. O Senhor, Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos
as coisas que breve hão de acontecer. Então, ele é o Deus dos espíritos dos profetas. Também, Apocalipse 22:13, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Nós temos também 22:16, que ele é o quê? Ele é a estrela resplandecente da manhã. E por fim, versículo 16 ainda, ele é a raiz, né, e a geração de Davi. Então está aí essas qualificações de Jesus no livro de Apocalipse. Então, o nosso Jesus, ele tem todas essas qualificações. Ele é aquele que diz o amém, ele é o santo de Israel, ele é fiel testemunha, né? É ele que nos lavou, ele é príncipe do rei da terra, ele é aquele que adivinha. Então, Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, dentro desse livro, aparece com N qualificações. Em cada qualificação, uma ação, um atributo de Deus é visto em nosso Jesus. Então, que você que está aí do outro lado entenda e compreenda que toda a centralidade da divindade está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós encerramos aqui esse ciclo apresentando Jesus em cada livro das Sagradas Escrituras, mostrando que em cada livro o centro é Jesus. O centro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que você possa reconhecer que Jesus, ele é o teu bem maior, ele é o teu tudo, ele é o teu Senhor, ele é o teu Deus, ele é o teu Redentor. E que você possa reconhecer, aleluia, todas essas qualificações de Cristo e ficar na dependência de Jesus. Nós somos eternamente dependentes. Somos dependentes no campo físico de Jesus, no campo espiritual, e nós seremos dependentes eternamente na eternidade de Jesus. Sem ele, nada podemos fazer. Então, isso é válido tanto para o campo físico, espiritual e também eterno, celestial. Então, vai aí esse ciclo para você entender toda a centralidade de Jesus nas Escrituras. Jesus, ele está em Gênesis, ele está em Levítico, ele está em Êxodo, ele está em Número, ele está nos livros proféticos, ele está no Evangelho, nas profecias bíblicas, no livro histórico chamado Atos dos Apóstolos, ele também está nas cartas de Paulo, nas cartas universais, pastorais, e também ele fecha também se mostrando no livro do Apocalipse, o livro das revelações. Que Deus te abençoe. Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Então, ore comigo para que Deus venha abrir a mente, né? A sua mente, a nossa mente, nosso entendimento, para cada dia nós compreendermos que somos eternamente dependentes de Jesus e de todas as suas qualificações. E principalmente você que está aí, que ainda não serve a Cristo Jesus, que possa entender que você necessita da salvação, necessita reconhecer Jesus como o seu Salvador, ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai eterno, Santo Deus, Jesus, estamos aqui já grato ao Senhor por mais um círculo, Deus, onde nós mostramos, ó Pai, que o teu Filho Jesus, ele é a centralidade nas Sagradas Escrituras. Ele está lá em Gênesis e passa por todos os livros da Bíblia até culminar ali no Apocalipse. Pai de amor, que as pessoas entendam, Pai, compreenda a dependência de Jesus, ó Pai eterno, para a sua salvação. Somos eternamente dependentes do Teu Filho para ter um relacionamento com o Senhor. Nele é o centro, nele está Deus conservado, Jesus Cristo. Nele habita toda a plenitude da divindade. Pai eterno, Santo Deus,
Eu já te agradeço, Senhor, salva as vidas para o teu reino. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe por mais uma aula e que você possa meditar, refletir nessa aula maravilhosa sobre a cristologia, como Cristo Jesus, ele aparece nas Sagradas Escrituras. Vem mais aula cristológica, mas agora com um tema específico de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então vamos aprender agora, depois dessa aula aqui, a sua preexistência, os títulos que é comparado à sua missão, né? Como o Messias, enfim, vai ter aí algumas aulas cristológicas abordando Cristo Jesus com a sua tipologia, comparações, e vamos lá aprender mais e mais sobre cristologia.